gente está aqui juntos. Obrigado por você que está entrando aí. A graça e a paz a todos vocês, né? Eu não sou profissional dessa área, eu não sou nem youtuber, nem... eu não sei como é que chama do Face, das lives aqui, né? Mas a todos vocês que estão saudando aí, a graça e a paz a todos vocês. Amém? Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. E eu queria compartilhar uma palavra. Deus me colocou essa madrugada, eu estava orando e meditando um pouco no Senhor e nesse quadro que a gente tem vivido. E eu queria compartilhar uma palavra muito importante. Não é, repito, não é nada, não é nenhuma novidade, não é. Mas são mensagens extremamente importantes para que a gente se mantenha firmes no Senhor, para que esse cenário de pânico caótico, né, que isso não venha abalar a nossa fé, né, e que a gente se mantenha convictos, firmes na presença do Senhor. Vamos ganhar tempo? Vamos ganhar tempo. Eu quero ler alguns versículos dentro do contexto aqui de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ler aqui a partir do versículo 13. Vamos ler aqui a partir do versículo 13. Presta atenção, presta bastante atenção, uma palavra bem interessante, que na verdade vai trazer um realinhamento, um ajuste nas nossas prioridades, um ajuste nas nossas necessidades, né? Um ajuste aí na nossa agenda, né? Irmão Araújo, Deus abençoe, meu querido. Então preste atenção, olha, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 13, a palavra do Senhor diz assim, olha bem. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Né? Então, se a gente viver sem Deus, né? Se a gente viver uma vida voltada unicamente para os prazeres e para as necessidades da carne, nós vamos morrer. Né? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Né? Ou seja, se pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito, aqui está com letra maiúscula, está se referenciando ao Espírito de Deus. Né? Então, se pelo Espírito Santo, se ao invés de nós vivermos pela carne, nós vivemos pelo Espírito, e pelo Espírito exatamente mortificarmos as obras da carne, desse mundo, dos prazeres dessa vida, então nós viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, presta atenção aqui, amado, porque são versículos importantes, porque cada versículo aqui, na verdade, cada fração de cada versículo aqui já vai quebrando algumas culturas que a gente ouve aí mundo afora, né? Então, olha o 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, os que são guiados pelo Espírito de Deus, por isso que se nós somos guiados pela carne, nós morremos, porque a gente... alguma coisa certamente vai dar errado lá na frente. Hoje, Boni, meu amigo Sérgio Boni, servimos o exército juntos em 92, trabalhamos juntos na prefeitura, 20 anos juntos na prefeitura. Deus abençoe. Nada, saudades, hein? Então presta atenção, olha. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Versículo 15, porque não recebestes o Espírito, aqui está de letra maiúscula, né? Então tá dizendo de uma situação, de um conceito, de uma alma, né? Então, não recebestes espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai, a partir do momento que recebemos o Espírito Santo, nós passamos a ter o direito, a condição de poder chamar Deus de Abba Pai, ou papai, papaizinho, papai querido, não é? Abba é pai, né? Como por exemplo Abraão, não é? Abimeleque. Então, quando tem esse prefixo Abba, o Abi quer dizer pai, né? Abraão, pai de multidões, né? Então, Abba, pai, ou seja,
pai, né? Então, papai querido. Então, seria uma maneira bem íntima que hoje, através da cruz de Cristo, porque recebemos o Espírito Santo, somos guiados pelo Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos, e como filhos, através do processo de adoção, não somos filhos genealógicos de Deus, somos filhos adotados, por adoção, recebemos o direito de poder chamar o nosso Deus de paizinho, papaizinho, papai querido, né? Então, versículo 16, fica ligado aí que estamos chegando lá, olha lá. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Então, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, ou prova no nosso Espírito que nós somos filhos. Não fica dúvidas, né? Estava conversando com a minha esposa sobre a importância do batismo com o Espírito Santo, né? Quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo ele entra em mim. O dia que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus ele entrou em você e fez de você morada do Deus Altíssimo através da pessoa do Espírito Santo. Mas o batismo ele vem exatamente para comprovar fisicamente, para que eu tenha uma experiência pessoal que comprove que realmente o Espírito Santo está em mim. Por isso que é individual, porque qualquer dúvida que havia é comprovada através do batismo com o Espírito Santo. E o falar em línguas, ele testifica que eu fui batizado, né? Então, o dom de falar em línguas edifica a si mesmo, como Paulo escreve aos Coríntios. Por quê? Porque a partir do momento em que eu recebo o dom e começo a falar em línguas estranhas, em línguas celestiais, na língua dos anjos, não é? Então, a partir do momento que eu começo a falar as línguas estranhas, esse dom do falar em línguas está comprovando que eu fui batizado com o Espírito Santo. Não está comprovando que eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito quando aceitei a Jesus, mas o batismo comprova que o Espírito está em mim, e o falar em línguas comprova que eu fui batizado, né? Então, continuando lá, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Somos herdeiros. Há uma herança para mim, para você, enquanto filhos. Quando que nós somos filhos? Quando somos guiados pelo Espírito de Deus. Por isso que eu estou falando, se nós fracionarmos versículo a versículo aqui, essas frações de cada versículo já vão quebrando alguns paradigmas, né? Já vão quebrando algumas culturas que foram nascendo ao longo dos séculos sem nenhum fundamento bíblico, né? Então presta atenção. Se somos filhos, nós somos herdeiros. Então, quando eu tenho direito a essa herança que o Senhor tem para mim? A partir do momento que eu sou filho. Não é? E quando eu sou filho, quando eu sou guiado. Então, olha, não é simplesmente porque eu tenho uma carteirinha de membro, porque eu tenho dom ministerial, porque eu tenho dom espiritual, porque eu sou dizimista, porque eu frequento os cultos, porque eu faço evangelismo. Na verdade, isso tudo faz parte da nossa obrigação. Isso não é direito, isso são deveres, enquanto cidadãos celestiais como nós somos, não é? Mas eu tenho posse, eu tenho direito a acessar essa herança que eu tenho em Deus a partir do momento em que eu vivo como filho, que eu me comporto como filho, que eu tenho a natureza, ou que está sendo dia após dia gerado, a natureza do meu Pai em mim. Quando as pessoas olharem para mim, vão dizer: puxa vida, parece Jesus, fala como Jesus. Não é? Pedro viveu uma experiência dessa, ainda que no momento certamente uma experiência negativa, né? Porque ele era todo para frente, corajoso. Não, a gente faz, mata, de maneira nenhuma alguém vai relar no Senhor. Jesus falou assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Então, Pedro negou Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, como Jesus predisse. Então,
de certa forma é uma experiência negativa, mas por outro lado a gente identifica os pontos positivos nessa experiência negativa. Porque quando olharam para Pedro, por que olharam para Pedro e disseram, é ele, eu vi ele com aquele pessoal lá, né? É ele, porque perceba como ele fala igual eles, perceba como ele se comporta igual eles, né? Então Pedro ali já estava impregnado, cada um tinha uma cultura, cada um tinha um nível social. Pedro era um homem do povo, era um pescador, um homem simplório, simples no seu jeito de falar, tanto é que Paulo, como mais erudito, Pedro chegou a dizer, ó, as coisas que Paulo escreve são de difícil compreensão. Imagina o apóstolo Pedro, né, o pai da igreja praticamente, né, o primeiro pastor que se levantou. Maurício Serafim, Deus abençoe, meu amigo. Hoje está fácil de eu estar identificando aos pouquinhos aqui, né, porque hoje eu estou com a câmera interna voltada aqui para mim, né, hoje eu estou ministrando a palavra e estou operando também aqui, né. Maurício Serafim é amigo de infância, amigo de adolescência meu. Paz, Vilminha, Deus abençoe. Então presta atenção, olha. As pessoas estavam vendo Pedro e já estavam percebendo que o jeito dele falar, dele se comportar, já estava se confundindo, porque, amados, não tem como a gente ter um encontro verdadeiro com Jesus e continuar do mesmo jeito. Não tem, é impossível a gente ter um encontro real, conhecer Jesus na sua glória, na sua graça, no seu poder, na sua bondade, na sua santidade, e a gente dizer assim que tivemos um encontro impactante com o Senhor e a nossa vida não mudar, não se transformar. É impossível. Minha maneira de falar, quem falava a palavra torpe, quem falava a palavra não vai conseguir falar mais. Quem mentia não vai mentir mais. Né? Quem enganava não vai enganar mais. Quem fazia fofoca não vai fazer fofoca mais. Por quê? Porque eu tive um encontro tão impactante e esse encontro gerou marcas tão profundas em mim que a partir de agora eu não consigo aceitar mais aqueles velhos comportamentos do velho homem, da velha natureza em mim. Né? Então, a partir do momento que temos um encontro com o Senhor, nossa concepção, nossa maneira de ver a vida, né? Nossa maneira de se expressar, de entrar, de sair, enfim, tudo começa a mudar. Mais um amigo meu de infância aqui, Manuel, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então vamos continuando lá, olha lá. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Ou seja, a herança de Deus para Cristo é compartilhada com todos os seus filhos, né? Co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos. Guarda isso aí, presta, já a gente volta aqui, olha. Se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Ou seja, tem muitas pessoas que querem ser glorificadas, né? Querem ser glorificadas mas não quer padecer, ou seja, quer todo o mérito, quer as conquistas, quer o bônus, né, de tudo isso, mas não quer não quer o caminho que deve necessariamente percorrer. E o caminho a se percorrer é um caminho difícil, né? Paulo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se essa herança que nós temos, a gente só vai conseguir acessar se padecermos com Ele. Então não adianta, não é aquele filho que está torcendo, tramando. A gente está vendo aí, né, principalmente na história contemporânea da humanidade, a quantidade de filhos que, para acessarem precocemente a herança, a riqueza do pai, tramam para tirar a vida do próprio pai, né, para poder terem acesso, né? Então não é uma ambição pela herança, porque a herança virá em tempo oportuno, quando Deus abrir o seu tesouro celestial e nos servir. Mas enquanto isso, Paulo está dizendo, precisamos padecer com Ele, para que
quando o baú da herança for aberto, com ele a gente possa ser glorificado. Versículo 18, estamos acabando aqui os versículos para a gente poder, o encerramento da palavra já fecha aqui com chave de ouro aqui. Porque para mim tenho por certo, agora, o versículo 18, entre tantos outros, principalmente do Novo Testamento, esse versículo 18 aqui de Romanos 8, para mim ele fecha qualquer dúvida que qualquer cristão, qualquer crente evangélico, qualquer pessoa possa ter no sentido de acreditar que a partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, os nossos problemas terminam e a gente necessário ou obrigatoriamente precisamos começar uma vida de conquista, uma vida de sucesso, uma vida de bênção, uma vida de milagre. Não necessariamente, amado. Olha o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições, tem gente que não quer, rejeita, está amarrado, está concretado, está soldado, está chumbado, né? Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Memorize esse versículo. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura, ou seja, toda a criação de Deus, todos os homens, toda a humanidade, eles têm uma ardente expectação, ou seja, eles estão com um desejo, não é, ardente de verem, estão esperando porque querem verem, ardentemente esperam isso, a manifestação de quem? Dos crentes, dos cristãos, dos evangélicos, dos gospels, dos cantores, levita, pastores, obreiros, missionários, não. A manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos? Que estão padecendo com Cristo, guiados pelo Espírito, adotados pelo Espírito, vivendo uma vida no Espírito. Versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Vamos encerrar aqui esse texto. Deixa eu ver que horas são. 5 minutinhos, acredito que seja suficiente para a gente encerrar. 5, 10 minutinhos a gente encerra. Presta atenção, nós vimos aqui o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo de algumas coisas que testificam se verdadeiramente nós somos filhos do Deus Altíssimo, né? Precisamos ser guiados pelo Espírito, ou seja, se o Espírito Santo manda orar, eu não oro, eu não sou filho, né? Eu posso até ser morada, Deus habita em mim, o Espírito entrou em mim, né? Mas filho é aquele que obedece, né? O filho é aquele que obedece. Eu me lembro do meu irmão mais velho, eu tinha 1 aninho, ele foi embora de casa, eu tinha 1 aninho, né? Hoje eu fiz agora em abril 47, né? 46 anos atrás, que meu pai chegou para ele e falou assim, ó, você não obedece, não faz o que eu falo, não quer saber da vida. Ele era bem jovem, né? Hoje é aposentado, oficial de justiça no Belém do Pará, em Castanhal, mas na época meu pai teve que dar um confronto nele, colocar contra a parede e fazer igual a águia com seus filhotes no ninho, chutar para fora do ninho, né? Isso serviu, não estou falando que isso deve virar cultura, costume, mas só para ilustrar aqui que o filho é aquele que obedece, é aquele que quer, falamos isso na live passada aqui, né? Aquele que quer repetir o modelo, a maneira que o pai fala, age, se expressa, enfim. Então, ele está dizendo aqui que somos filhos porque somos guiados pelo Espírito, né? O Espírito
Você consegue imaginar o Espírito Santo? Por exemplo, temos na Igreja da Fonte, na nossa igreja, temos vários irmãos de várias denominações conosco aqui, né? Inclusive teve vídeo aqui que chegou a quase 700 visualizações. Fiquei muito feliz no meu coração, mas uma média aí de 200 e poucos visualizações significa que tem muitas pessoas de outras denominações, outros ministérios, né? Que também nos assiste. Então, cada ministério tem sua programação, né? Na Fonte, a reunião de oração, o culto de oração, o altar de oração na sexta-feira, 8 horas. Você imagina a reunião de oração da coletividade da igreja, né? Da unidade, do clamor, da busca. Aquele momento da igreja estar junto, reunido, de mão dada, orando, clamando. Você imagina o Espírito Santo chegar para alguém e dizer assim, vai hoje não? Você imagina o Espírito Santo falar, vai na oração hoje não, pode ficar em casa, fica de boa aqui assistindo novela vocês sabem de onde, né? Fica de boa aqui, tranquilo aqui, assistindo em casa, novela, né? Alimenta a sua alma com as novelas que falam de adultério, triângulo amoroso, de aborto, de gravidez precoce, de adolescentes engravidando, adolescentes indo para motel, vícios, as pessoas mais se dando bem, não é? O amante é o galã, o marido é um terror, que é para jogar a opinião pública contra o marido, e a opinião pública... Aí tá lá os crentes torcendo para a mulher largar do esposo, divorciar, né? Tá abrindo a casa, escancarando a casa para ação maligna, demoníaca, né? Então, na verdade, os que são guiados pelo Espírito e que estão enfrentando as aflições, não estão enfrentando murmurando, reclamando, né? Não estão enfrentando as aflições querendo pular fora do barco, não, esse é o caminho. Se tem aflição, se tem vento contrário, como que o avião levanta voo? O avião levanta voo buscando vento contrário, né? Tem que buscar o vento contrário, o vento de proa, né? O avião levanta voo, né? Ele observa lá a direção do vento, ele vai na cabeceira que é contrária, tanto para decolar como para pousar, né? Então o vento contrário, ele nos faz decolar mais rápido. Então tem muita gente tentando decolar e a favor do vento, e é muito mais difícil, não é? O vento, pela aerodinâmica das asas do avião, né, faz a pressão por baixo é maior do que a pressão por cima e fica muito mais fácil do avião decolar. Isso é importante. O começo é difícil, não é? Você já saiu de caiaque aí numa praia, não é? Para você arrebentar aquela primeira faixa ali onde as ondas estão se quebrando ali, é terrível. Depois você vai pegar um mar mais calmo, né? Mas para você chegar no mar calmo, você tem que enfrentar a arrebentação das ondas, o canal, né? Com toda dificuldade. Né? Então é importante, as aflições elas fazem parte da construção da nossa identidade de cristãos. Não posso rejeitar a tribulação, eu não posso amarrar, tá difícil, tá amarrado, tá isso, tá... Não é, eu amarro o diabo, expulso. Você não sabe se esse processo está sendo gerado por Deus. Não é? De repente é Deus que está proporcionando exatamente para fortalecer a sua fé, para fortalecer a sua vida com Deus, para te trazer mais para próximo do Senhor. Então tudo isso é importante, só que tem um dado extremamente agravante, e é com essa palavra que eu quero encerrar. Tem um dado extremamente agravante, amado. Hoje a gente vive, principalmente nós brasileiros aqui e tantos outros países, né, nós somos filhos do capitalismo, né? Nós nascemos dentro do capitalismo, né? Uma criança, né, eu me lembro que eu já era adolescente, para o meu pai me dar um cruzeiro, 2 cruzeiros, tinha que suar, tinha que implorar, tinha que ser naquele momento muito especial e tinha que ter uma justificativa muito especial, né, para poder conseguir um cruzeiro na época lá, né? Um cruzeiro, 2 cruzeiros lá, né? Era extremamente difícil, né? Hoje em dia a criança com 3 anos ela tá com um celular de R$1.000 na mão,
né? A criança com 3, 4 anos está com... Se tem 3 irmãos dentro da família, os 3, cada um tem um tablet de R$400 cada um. Né? Então, nós estamos crescendo nesse capitalismo, né? Somos filhos desse capitalismo. E o grande problema é que a nossa fé ela está sendo extremamente contaminada por esse conceito ou por essa cultura capitalista. E a gente está trazendo essa cultura capitalista para dentro da igreja, não é? Por exemplo, hoje eu me lembro de um testemunho de um pastor dizendo que Deus mandou ele dar a coleção de botas que ele tinha, que era caríssima. Amado, amém, glórias a Deus, testemunho de Deus, não estou contrariando nada disso não é? Mas aí você já identifica o capitalismo dentro da igreja. Porque um pastor teria uma coleção caríssima de botas dentro de casa? Não é? Às vezes sem a gente perceber, a gente está igual aquele sujeito, aquele fazendeiro, né, com uma colheita muito farta, e viu que a colheita não ia caber nos celeiros, mandou destruir, construir celeiros maiores, encheu os celeiros, e aí Jesus diz: louco, ainda essa noite pedirão a tua alma que você tem para oferecer. Eu conheço pessoas de um coração tão... Eu conheço gente que não é crente, mas que tem um coração tão nobre, amado, que se você olhar no pé e falar assim, puxa, que tênis bonito, a pessoa tira o tênis, tira o sapato, a sandália, e dá para você, fica descalço e dá para você levar. Né? Gente que não tá, né? Não tem os... Vamos comprar o 4º guarda-roupa, porque 3 guarda-roupas não tá mais comportando aqui a gente guardar as roupas, não é? Vamos comprar mais uma geladeira, vamos comprar a 8ª televisão, não é? A gente já tem a Sky, a Claro Vídeo, né? Vamos colocar aqui mais alguns recursos e tal, né? Em contrapartida, esse capitalismo que está contaminando, impregnando a igreja e os cristãos, em contrapartida, a gente está vendo se repetir o mesmo histórico do tempo do profeta Ageu, né? Onde as pessoas abandonaram a casa do Senhor. Né? Hoje nós moramos em palácios, mansões, casas acabadas, caríssimas, né? E as igrejas do Senhor estão se reunindo em templos que pagam aluguel para poder estar ali, ou seja, o dinheiro está entrando para Deus e saindo para César, sendo que o que é de Deus, o que vem para Deus é de Deus, o que é de César a César. Né? Então entra lá os dízimos e as ofertas entram dentro da casa do Senhor e uma parte vai para César. Por quê? Porque a grande maioria, se não todos os membros das igrejas de maneira geral têm suas casas próprias, estão reformando, aumentando, ampliando, trocando carro, trocando tudo, enquanto a casa do Senhor não é casa própria. Enquanto Deus, que nos deu recurso, me deu saúde para trabalhar, me deu uma empresa onde estou empregado, me deu um salário generoso que traz sustento, o meu Deus que me deu tudo está morando de aluguel. Claro, estou muito entre aspas, falo com temor e tremor, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, tá? Eu tô só conjecturando aqui, né? Enquanto meu Deus que me deu tudo que eu tenho está morando de aluguel, né? A minha igreja se reúne de aluguel. Então a gente inverteu os valores, né? Eu falo com uma preocupação muito grande. A gente tem visto muito por culpa nossa, pastores, obreiros, líderes, dirigentes, pregadores, evangelistas, né? Profetas, que na verdade a gente pegou uma linha contemporânea, teológica, que a gente tem ministrado e despertado uma fé nas pessoas que está colocando o homem no centro de tudo e tirando Deus do centro. Não é? Você vê pelas canções, eu sou ministro de louvor há 21 anos dentro da igreja, há 21 anos eu trabalho com música dentro da igreja e eu tenho visto com pesar, com uma preocupação muito grande, o quanto as músicas que falam ao coração do ser humano, não é? O quanto as músicas que falam somente ao ser humano e não a Deus, não adora a Deus, não glorifica a Deus, mas que vem de confronto às necessidades da pessoa, como essas músicas são as que mais vendem hoje.
não é? Se você pegar aí ministérios conhecidos, por exemplo, Ludmila Febre, pastora Ludmila Febre, mulher de Deus, estou falando quem é de Deus, quem não é não, tá bom? Estou falando do mercado gospel, da música gospel nos dias de hoje. Por exemplo, pastora Ludmila Febre, qual a música mais famosa dela? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, não é? Você pega lá, Toque no Altar, qual que é a música mais conhecida deles? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, né? E por aí vai, né? E quando te vê no palco vai se arrepender, né? E tal. Então o homem está virando o centro de tudo. As mensagens que colocam o homem no centro são as mensagens que mais atraem pessoas para dentro da igreja, não é? Ou seja, eu negocio o teor teológico das minhas pregações para que eu tenha o benefício de ver o número dos membros da minha igreja aumentando. Então, esse capitalismo chegou para dentro da igreja. E o grande problema, o maior mal desse capitalismo, vou colocar um nome aqui, esse capitalismo gospel que a gente tem visto hoje em dia. Qual que é o maior mal? Esse capitalismo gospel que a gente está vendo hoje em dia, ele está cegando as pessoas para a maior verdade da palavra do Senhor. Não a maior no sentido de que as outras são menores ou menos importantes, não. Estou falando dentro do contexto da mensagem de hoje. A maior verdade da palavra do Senhor. Há uma glória excelente que ainda vai ser revelada. Ou seja, em tudo estou instruído, tanto a ter fartura como padecer necessidade. Minha esposa sabe, aqui na minha casa eu tenho uma gaveta de camiseta. E quando a gaveta ela começa a dar na boca ali, que começa a ficar difícil, eu já venho com uma sacola e tiro e dou camisetas semi-nova, tô dando, coloco na sacola e abençoo a vida de alguém. Sabe o que Deus faz? Daqui a pouco, quando eu vou ver, a gaveta tá quase para não fechar de novo. Amado, por quê? Por que que eu vou ter 193 camisetas sei lá, de uma marca, nem conheço direito as marcas, da Adidas, da Rainha? Por que que eu vou ter a coleção para quê? Daqui a pouco Jesus volta. Amado, tudo que nós temos não é nosso. Você quer ver a prova de que tudo que nós temos não é nosso? Quem você já viu morrer e conseguiu levar tudo que tinha junto? Não é nosso, amado. Você faz uma coleção lá, 500 pares de sapato, tudo guardado. Você não tem coragem de dar, porque você trabalhou, o dinheiro é seu, você conquistou, né? E quem quiser que compre o seu, quem quiser que vai e trabalhe, levante recursos e compre o seu. Aí o que você faz? Você guarda e não dá pra ninguém. O coração não é generoso, tá juntando em celeira, é egoísta, não é cristão, não tem um coração amoroso. O que acontece quando você morrer? Vai ter que dar tudo, amado. Primeiro que tem muita gente que não vai comprar sapato de um falecido, né? Não vai comprar sapato de um falecido, né? Então, você morre amanhã, quem de nós tem a informação privilegiada do dia da nossa morte? Nós não temos, né? Nós não temos, né? Então, o que nós temos não é nosso. O problema é esse. O problema é que a gente está focado nesse capitalismo. Eu preciso trocar o carro, eu preciso reformar minha casa. Queridos, vamos levantar um recurso aqui para a gente comprar um terreno para a igreja. Não, agora eu não posso, porque agora eu já fiz a programação da reforma da casa. Estamos vivendo o tempo de Ageu novamente. Não é? Agora eu não posso, porque agora eu tenho um computador e um notebook, mas o meu tablet quebrou e eu não posso ficar sem o tablet, porque o notebook é para isso, o computador é para aquilo, e o tablet eu uso para uma outra coisa. Então agora eu vou ficar uns meses aí sem dizimar, sem ofertar, sem contribuir com a ação social da igreja, porque eu preciso. Nós estamos tão focados nesse capitalismo egoísta, egocêntrico nosso, que nós nos esquecemos, amado, que tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso aqui vai acabar. Nós nos esquecemos que tem algo muito melhor que está para chegar. Está vindo aí. Está às portas. Já está às portas.
uma excelente glória que em nós há de ser revelada e que em nada há de se comparar às aflições desse tempo presente. A gente precisa aprender a viver uma vida mais equilibrada. Não é amar menos o dinheiro, não, é não amar o dinheiro. Porque o crente que ama o seu dinheiro, ele está prostrado, dobrado, ele está arqueado aos pés de Mamon, Deus do dinheiro, como Jesus disse. Esse é o amor ao dinheiro. As pessoas estão prostradas aos pés de Mamon, escravas aos pés de Mamon. Por quê? Por causa do amor às suas propriedades, às suas conquistas, aos seus patrimônios. Eu tenho 2 ternos, meu irmão está precisando de um. Eu comprei 2 ternos, ele que se vire para comprar o dele. Ele que se vire para... E mentimos ainda. Não é? Você tem aí? Não, não tenho. Né? Para no semáforo lá, o menininho vem dar uma moeda. Eu não tenho. Tá com o bolso cheio de moeda, a caixinha do painel ali tá cheio de moeda, mas mente. Por quê? Porque o que eu conquistei é meu, eu trabalhei. Amado, nada é teu, nem tua vida é tua. Nada é nosso, nada é meu. Se a minha vida fosse minha, olha, tem um dos versículos mais fortes, mais impactantes da Bíblia é quando Jesus diz assim: vocês temem aqueles que matam o corpo e nada mais podem fazer. Vocês precisam temer aquele que tem poder tanto de matar o corpo quanto de jogar a alma no inferno. Se o poder de dar ou tirar a vida está com Deus, como que a minha vida é minha? Nem minha vida me pertence. Se eu morro, não levo nada. Eu trabalhei na Codasp, eu trabalhei no setor de transporte da prefeitura municipal por quase 2 anos. Quando eu saí da prefeitura, exonerei para ficar na obra do Senhor, tinha 20 anos de prefeitura. E 2 anos, quase 2 anos eu trabalhei na Codasp, amado. Eu fazia entrega de guia, de lajes ali no cemitério. E no intervalo ali, eu cheguei a ver os funcionários quando tem que tirar um caixão, porque tem que preparar ali para a chegada de um outro corpo, tira o caixão e vai lá para pôr fogo. Amado, abre, o que estava no caixão tá tudo lá apodrecido, amado. Pegou a melhor roupa, tá apodrecida lá dentro do caixão. Nem a própria roupa que colocou no cadáver, nem a própria roupa. Então nós temos que estar focado, mas tem uma excelente glória que em nós há de se revelar. Ainda tem algo muito melhor. E esse algo muito melhor, essa herança mais excelente, não tem nada a ver com a nossa vida aqui na terra. Não tem nada a ver com... Eu tenho 3 carros na garagem. Amado, quem consegue sair com 3 carros? Não é só eu vou um quarteirão com um, paro, volto a pé, pego o outro, ando 2, volto, pego... Não tem como, amado. A gente tá... Esse capitalismo transformou o cristão contemporâneo em seres extremamente egoístas, egocêntricos, bairrista, mercantilista, mercadológico, interesseiro. A gente precisa se despir. A gente precisa se despir desse capitalismo e aprender a essência de sermos igreja generosa, que compartilha tudo com todos, para que todos tenham igual. Não pode ter alguém dentro da mesma igreja abastado e uma outra família passando necessidade. Não faz sentido. Não faz sentido, amado. Precisamos aprender a viver essa vida equilibrada, focar na casa do Senhor. Quando que o povo prosperou? Quando eles deixaram as suas casas e foram cuidar da casa do Senhor e abençoaram a casa do Senhor. A gente está aí subindo nos púlpitos e profetizando: a glória dessa vez vai ser maior do que a primeira, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Amado, vamos entender o contexto da glória da segunda casa? Sabe o que é a glória da segunda casa? Porque a primeira casa que havia sido construída, ela foi completamente destruída. A segunda casa que estava sendo construída, no meio da construção, ela foi abandonada. Ela foi abandonada.
Por quê? Porque o povo não queria construir a casa do Senhor, terminar a casa do Senhor e colocar a casa do Senhor em atividade para que a glória do Senhor se manifestasse nela. O povo estava querendo cuidar das suas vidas pessoais, era cedro do Líbano, era melhor mármore, melhor construção. Por conta disso veio maldição, os animais morreram, a plantação secou, o dinheiro sumiu e até o que sobrava Deus assoprava. E aí o profeta se levanta, profetiza, o povo se arrepende, deixa suas casas, terminam a casa do Senhor, investem na casa do Senhor, e porque priorizaram a casa do Senhor, a profecia é, a partir da restauração do altar na casa do Senhor, a glória que vai ser manifesta nessa casa vai ser ainda muito maior do que na primeira, do que no templo de Salomão. Por quê? Porque focaram a obra, focaram o reino. Só consegue focar o reino quem não colocou essas lentes do capitalismo, não está cego pelo capitalismo, pelo egoísmo. Por que eu não consigo ser impregnado por esse capitalismo? Porque eu sei que eu posso conquistar o patrimônio mais caro e mais rico da face da terra. Não vai se comparar à glória que está vindo de Deus para mim como igreja, como filho. Há uma excelente glória que está chegando, há uma excelente glória que está vindo. Esse tempo de aflição vai passar, esse tempo de tribulação vai acabar, esse tempo de escassez vai passar, mas não vai passar porque nós teremos um presidente, alguém que vai ser eleito, um governo. Não, vai passar porque essa vida vai passar, mas há uma glória excelente que é nós, a de ser revelada, se nós perseverarmos, se ficarmos firmes e focados no Senhor, vivendo uma vida generosa, abrindo o nosso coração. Amém, queridos? Guarda essa palavra no teu coração. Tudo isso aqui vai passar. Céus e terra passarão. A palavra do Senhor não vai passar. E a palavra do Senhor é: eis que eu estou preparando algo excelente. Mas não é algo excelente para te honrar aí nessa terra. Posso até te honrar nessa terra. Esse algo excelente é para vivermos para toda a eternidade. Não tem glória maior do que a certeza de que nós vamos habitar para toda a eternidade com Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, que seja um despertamento para nós, que a gente possa começar a partir dessa palavra, colocar as coisas nos seus devidos lugares, por ordem de prioridade, e a prioridade é o Senhor, é teu reino, é tua obra, são as vidas, são as famílias, casamentos que estão se dissolvendo, jovens que estão se destruindo no pecado, destruindo nos vícios, na prostituição, são famílias que estão indo à ruína, são pessoas que estão morrendo sem te conhecer, Pai, são pessoas que estão carentes, necessitadas de te conhecer, e nós que te conhecemos precisamos ser o elo para que o Senhor seja apresentado a essas pessoas, Pai. Por isso que haja um grande despertamento, um realinhamento, que a gente mantenha focado no Senhor, Pai, que a gente se dispa desse capitalismo, que a gente jogue porta fora das nossas igrejas, das nossas casas, esse capitalismo, naquilo que o Senhor quiser nos dar, naquilo que o Senhor quiser nos abençoar. Amém, glórias a Deus. Não é pecado ter uma casa excelente, não é pecado ter um carro 0 quilômetro, nada disso é pecado. Pecado é quando essas coisas tomam o lugar daquelas que verdadeiramente deveriam assentar no trono. Pecado é quando as minhas conquistas nessa vida, nessa terra, elas se assentam no trono que só o Senhor poderia se assentar. Por isso nos perdoa se colocamos qualquer coisa no trono que o Senhor deveria se assentar. Arrancamos isso hoje para que o Senhor se assente nesse trono, e cremos que como guiados pelo teu Espírito, como teus filhos, nós vamos tomar posse dessa herança, como herdeiros do Senhor e cordeiros com Cristo, e veremos a excelência da glória que em nós há de ser revelada. É o que nós oramos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. E glórias a Deus, glórias a Jesus. Amém, amados? Um beijo no coração a todos vocês. Beth, Deus abençoe, irmã Sandra, Janaína, todos vocês que entraram e estiveram conosco aqui hoje. Deus os abençoe grandemente. Um beijo no coração.